Diz assim o texto sagrado, 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 em diante. Então Eliseu disse, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, que era Eliseu, mesmo que Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu, eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso, não desfrutará disso. Convido você a fechar os seus olhos, Senhor, em nome de Jesus, esse momento, fala aos nossos corações, ó Deus, fala à tua igreja, fala, ó Deus, porque tua palavra é bússola, é direção, tua palavra, meu Deus, é renovo, é fortalecimento, principalmente em dias de crise. Senhor, que nessa noite venha ficar marcado em nossas vidas, que devemos olhar para Ti, independentemente das circunstâncias, na crise, na bonança. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, que fala. Assim nos dê sabedoria, que possamos ouvir, guardar, praticar, ó Deus, a Tua palavra, sendo assim homens e mulheres prudentes, porque queremos edificar a nossa casa na rocha, não na areia, para quando vier a crise, a tempestade, não vier a ruína, não será ruína, mas vamos permanecer inabaláveis em Ti. Assim fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Será uma palavra objetiva, mas estamos falando sobre superação. Uma palavra só, mas tem outras palavras dentro dela. Superação. Se você quer ser vencedor, se você quer ter a certeza de que vai chegar aonde Deus quer que você chegue, é preciso agir. E hoje é superando crise em tempos difíceis. Talvez você não conheça esse texto e eu vou resumir para você. Era um momento de uma crise severa. Era um momento que na cidade de Samaria, o exército inimigo usou na época uma estratégia muito bélica na época, rodeava a cidade, sitiava a cidade, cercava a cidade. Então a cidade de Samaria ficou sitiada, então ela não podia sair, ela não podia negociar, ela não podia plantar. E o que acontece? Vem uma crise, vem uma fome extrema na cidade de Samaria. Porém, mesmo em tempo de crise, Deus continua falando. Mesmo em tempos de crise, Deus continua agindo. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Então, a crise era tão severa. Não terei tempo aqui de abordar todo o contexto, mas só para vocês entenderem um pouquinho da crise, o capítulo 6, o versículo 24, diz: depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata, e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. A crise era geral, a crise era severa. Estavam negociando cabeça. Quem vai comer a cabeça de um jumento? Na época da fome era isso. E muito caro. 80 moedas de prata por um esterco de pombo. Nós passamos aqui um pouquinho período de crise, que foi severa, claro, na pandemia. Os preços, o mercado, a economia mundial foi, enfim, graças a Deus, depois foi aplacando, foi diminuindo, mas tivemos muitas mortes, enfim. Mas crises, precisamos entender que nós não podemos perder a fé, nós não podemos esmorecer. Ali em Samaria havia um homem de Deus chamado Eliseu. Talvez você esteja
cercado por crise, tudo esteja dizendo que não, mas tem uma voz que te encoraja a prosseguir. Tem uma voz que fala contigo e diz: você não vai parar, você não vai ficar prostrado, independentemente das circunstâncias, independentemente da história da sua vida. Diz a palavra de Deus, Jesus nos ensinou: conhecereis a verdade vos libertará, e quem nele está é nova criatura. Quem nele está, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem está em mim não andará em trevas. Glórias a Deus por isso. Então vemos aqui um momento de crise. Mas Eliseu era um homem de Deus, estava no momento da crise, estava na cidade. Esse cenário de crise, nós vemos que Deus manifesta aqui uma provisão sobrenatural. Estavam negociando o esterco de pombo, cabeça de jumenta, por 80 moedas de prata. E o texto que nós lemos, vem o homem de Deus e diz: olha, amanhã a história vai ser outra. Ele diz: amanhã, junto ao portão de Samaria, a melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. E 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Ou seja, amanhã a economia vai voltar ao normal. Mas como assim? O rei não entendeu, o rei não acreditou. Como lemos aqui, o capitão que estava próximo ao rei duvidou. Ele falou: olha, mesmo que Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? Quantas vezes nós ficamos com o coração incrédulo? Pode ser impossível para nós. Pode ter limitações nossas, humanas, naturais. Mas para Deus, tudo é possível. Então nós vemos aqui 4 leprosos. 4 leprosos. Que estavam fora da cidade, estavam ali no meio. Não estavam nem dentro da cidade e também não estavam lá no exército. Eles foram usados para mudar essa história. Deus é especialista em agir quando tudo parece perdido. Deus é especialista em transformar a maldição em bênção, em a tristeza em alegria, em mudar histórias. Então nós vemos aqui, primeiro ponto que eu quero compartilhar, são apenas 4. Primeiro ponto: a crise mostra a realidade. A crise dura, a crise severa, mostra quem verdadeiramente nós somos. A bonança também, mas a crise, o momento que foge, não temos o controle. Que quando a gente tem o controle, né, a gente vai ficando tranquilo. Mas quando vem a crise, você não consegue fazer mais nada, mostra a realidade. O povo estava faminto, até a cabeça de jumento era vendida. A crise era tão terrível que 2 mães fizeram acordo de comer seus filhos para não morrerem de fome. O negócio era terrível, algo terrível. O rei rasga suas vestes, enfim. O texto é muito longo, mas a crise expõe a nossa fragilidade. A crise, nós vemos aqui que até o rei estava desesperado. Dizem sábios que você não sabe hoje como você reagiria em um momento de crise, em um momento de desespero. Você pensa: eu faria assim. Mas na crise, quando realmente está valendo, você às vezes agiria totalmente diferente. Então a crise, ela mostra a realidade, mostra a nossa fragilidade, nos força a reconhecer que nós não temos o controle de tudo. Mas as crises nos direcionam a buscar a Deus. Os momentos difíceis, os momentos de deserto, o momento que você olha, não tem solução. O exército inimigo, uma hora vamos ter que abrir os portões e nos entregar. Vão matar, vão levar, vão destruir tudo. Porém, é na crise que você se humilha na presença de Deus. É ali que você vê que você muitas vezes não tem que controlar, mas tem que confiar. Diz o Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Segundo ponto. Primeiro, a crise mostra a realidade, como agimos, quem somos, mostra a nossa fragilidade. Segundo ponto, Deus, mesmo na crise, ainda fala. Deus não esquece de você. Deus não vai rejeitar a sua oração. Vemos em toda a Bíblia, nós vemos que Deus, quando há uma oração verdadeira, uma busca sincera, a nossa oração chega ao trono. Jesus, ele disse isso. Se você pedires ao Pai em meu nome, a oração chega ao trono. Por isso que oramos em nome de Jesus. Ainda que, infelizmente, muitas passagens bíblicas tenham virado, jargões, palavras, são bíblicas. Nós não podemos usar de qualquer maneira. O nome de Jesus é um nome precioso, é um nome que tem que ser usado conforme a palavra de Deus. Então, outros jargões, se Deus quiser, está lá em Tiago. Cuidado, não fale de qualquer maneira. Cuidado com as palavras. Às vezes a gente fala que está todo mundo falando, cuidado. Então vemos aqui que Deus fala no meio da crise. Eliseu vai se levantar aonde está todo mundo vendo morte, aonde está todo mundo vendo miséria, aonde está todo mundo só esperando o rei Ben-Hadad, rei da Síria, entrar e dizimar e matar todo mundo, levar as mulheres, enfim, levar as crianças, levar a comida, pouco que for sobrava. Surge alguém e tem fé para falar, olha, amanhã de manhã a história é outra. Será que chegaremos a esse ponto de fé? Vemos aqui que Eliseu ele vai dizer, lemos no versículo 1 do capítulo 7, amanhã haverá fartura em Samaria. É isso que Deus faz na sua vida, é isso que Deus faz na nossa vida. Tem crise, tem luta, é verdade, mas quem semeia com lágrima, quando você clama a Deus, você vai colher com alegria. Está todo mundo ao lado, ao redor, olhando crise, meu amado irmão, mas Deus libera uma palavra antes de agir. Vemos aqui que tem ouvidos espirituais, ouve as promessas, independentemente das circunstâncias, independentemente da crise, você tem que exercer a sua fé, confiar em Deus, e o mais Ele fará. Eu vejo homens na Bíblia, eu vejo pessoas hoje com a presença de Deus. Por exemplo, lá em Atos capítulo 27, Paulo se levanta em um navio, já bombardeado, já prestes a afundar, com mais de 250 pessoas, 260 pessoas a bordo, todo mundo já sem esperança, navio afundando, não enxergavam nada, era escuro, há um naufrágio. Estava passando uma tempestade de vento, tinha até um nome chamado Euroaquilão. Paulo falou, não vamos, todo mundo quis ir, enfim. Depois lê Atos 27. Aí Paulo, no meio daqueles mais de 250 homens, 268, ele levanta e fala, olha, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Aqui Eliseu, ele fala, amanhã já é a bonança. Ainda que hoje as pessoas estavam olhando a crise, ainda que hoje as pessoas estavam negociando cabeça de jumenta por causa da fome, esterco de pomba, Eliseu, com a unção, com a direção, com a resposta, com a autoridade de Deus, ele fala, amanhã a crise acabou, amanhã é bonança, amanhã é alegria. Eu creio, eu profetizo na sua vida, que Deus está agindo, Deus está, meu amado irmão, falando ao meu coração, ao seu coração, que amanhã você já é uma nova pessoa, eu sou uma nova pessoa. Dia a dia. A palavra vem aqui primeiro. Dia a dia. É de fé em fé, de glória em glória. Quem quer ser cristão é todo dia se converter. Todo dia dizer não ao pecado, dizer não enfim, aos caminhos. Todo dia. Não é fácil. Jesus ensinou. Quer vir após mim? Vai ser fácil não. Caminho estreito. Quer vir após mim? Quer ser um discípulo? Quer ser um cristão? Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo. Tome dia a dia a sua cruz. E me siga. Negar a si mesmo. Até que ponto estamos dispostos a negarmos a si mesmos? Não é fácil. Quando a gente resolve seguir a Cristo, Ele é a prioridade.
Nós não invertemos mais as prioridades. Entendemos que temos que buscar em primeiro lugar o reino dele, a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Jesus ensinou isso. São palavras minhas, não. Quando nós decidimos seguir a Jesus, ouvimos a voz dele, guardamos no coração, lemos a sua palavra, que Jesus fala, leiam, né, os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Muitos falam que amam a Cristo, mas não querem conhecer os mandamentos, não querem ouvir, não querem servir, não querem, enfim, querem ficar da mesma maneira. Tanto que Jesus fala, ame a Deus de todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua alma, toda a sua força, e o próximo como a si mesmo. Então nós vemos aqui, a palavra de Deus vale mais do que 1000 soluções humanas. O homem, o rei, poderia ter várias vezes juntado ali os seus conselheiros, os seus maiorais, enfim, poderiam ter milhares de tentar soluções. Vamos tentar negociar, vamos, não sei, nos render, não sei. Mas a palavra de Deus, quando Deus fala, você não precisa dos meios normais, naturais, para acontecer o milagre. Terceiro ponto, cuidado com a incredulidade. A incredulidade pode impedir de viver o milagre. Foi o que aconteceu com esse capitão. Capítulo 7, versículo 2. Quando Eliseu disse, olha, amanhã está tudo normal. Amanhã vem a bonança. Amanhã não tem mais crise. Amanhã a crise está superada. E muitas vezes ficamos olhando para a crise, para as dificuldades, para a tempestade. Foi o que esse capitão fez. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, capítulo 7, versículo 2, respondeu a Eliseu, mesmo que Deus abrisse janelas nos céus, isso poderia acontecer? Não dê espaço à incredulidade no seu coração. É difícil. Em meio à luta, em meio à dor, em meio às lágrimas, em meio às perdas, que todos nós passamos. Em meio ao luto, em meio às dúvidas. Às vezes a gente passa um momento de dúvida, aquela interrogação gigantesco, né, te seguindo, você busque a Deus, ore, leia a palavra, busque amigos que tenham bons conselhos, né, espirituais de Deus, porque esse homem, ele deu espaço à incredulidade, duvidou da palavra do homem de Deus, ele até viu o milagre, porém não participou do milagre, morreu antes do milagre acontecer. Só para resumir a história, o que aconteceu? Deus agiu, fez com que o exército inimigo batesse em retirada, só que o povo lá dentro da cidade não sabia de nada. Aí os 4 leprosos que estavam ali falaram, olha, estavam na porta, estavam entre o portão e o exército inimigo, 4 leprosos. A lepra, naquela época, era uma doença terrível, fatal, era uma doença que a pessoa não podia ficar no meio da sociedade. A lepra era considerada maldição, ela tinha que ficar coberta, se alguém se aproximasse, ela tinha que, né, gritar imundo, enfim. Hoje representa o pecado, mas 4 leprosos. Às vezes a gente se coloca como, ó, Deus nunca vai me usar, Deus nunca vai me alcançar, da maneira que nós vivemos, das maneiras que nós agimos, das escolhas erradas que fizemos. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficam para trás. Tudo se faz novo. Então nós vemos aqui que esses 4 leprosos, quando eles tomaram uma decisão. Se nós ficarmos aqui, vamos morrer, não tem mais o que comer. O portão está fechado. Se nós formos até o exército da Síria, ou eles vão nos matar, ou vão ser benéficos conosco. Então eles escolheram ir até o exército. Só que quando eles chegaram lá, não tinha mais ninguém. Deus confundiu aquele exército, botou uns contra os outros, eles foram embora e abandonaram todos os despojos. Tudo que eles tinham, ficaram ali. Aí esses homens, eles olharam, se alegraram, diz o versículo 8, assim quando aqueles leprosos, do capítulo 7, chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, levaram dali prata, ouro, roupas, foram, se esconderam tudo, voltaram, entraram em outra tenda, lá levaram tudo que havia. Porém, eles falaram, não é certo o que estamos fazendo. Este é um dia de boas novas e nós nos calamos. O que acontece? Então eles vão para a cidade,
falam que aconteceu, e assim o povo vai, pega os despojos e tudo volta à normalidade. Ao olhar humano, ao olhar natural, impossível um exército bater em retirada. Mas quando você fala, quando você clama, quando você ora, Deus, ele não vai agir dentro do nosso natural. O natural, isso não é fé. Deus, ele vai agir no sobrenatural. Às vezes a gente quer dar uma ajudinha a Deus, tem que ser assim, tem que ser dessa maneira, tem que ser da maneira que eu entendo, mas às vezes Deus age de uma maneira totalmente diferente, que surpreende, e grande é o milagre. Então não permita que o desânimo te impeça de viver o que Deus tem para você. E para encerrar, vemos aqui, improváveis, podemos dizer assim, foram usados para manifestar a provisão. 4 leprosos. Então não fique preocupado. Eu sou assim, eu sou... Deus, ele ama cada um de nós. Deus te conhece, Deus te chama pelo seu nome, e nós vemos que muitas vezes nós ficamos colocando barreiras, empecilhos, dando desculpas. Quando eu melhorar, quando eu parar de fazer isso, quando eu parar... Meu amado irmão, o nosso tempo é agora, o nosso tempo é o hoje. É hoje que nós precisamos tomar uma posição, abrir o nosso coração, porque Jesus, ele quer entrar e passar a viver com Ele. Então não fique se achando improvável, não fique se achando... isso não me alcança, Deus não me ama, Deus não... Isso é coisa para tentar te afastar de Deus. Porém, vemos aqui que Deus usa pessoas, mesmo talvez para a humanidade, para a sociedade, improváveis, mas através daquele que abre o coração, Deus realiza o impossível. Nós vemos aqui Billy Graham falando uma frase muito conhecida, né? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, quem aprende na crise, compartilha a provisão. Eles viram ali, chegaram, tinham os despojos, compartilharam a bênção, entenderam que o milagre tinha que alcançar a todos, e assim eu creio que o milagre que Deus vai fazer e já está fazendo na sua vida, vai alcançar a todos, vai alcançar a sua casa, vai alcançar a sua família. Tem na sua casa alguém que ora, tem na sua casa alguém que é coluna de oração, tem alguém na sua casa, meu amado irmão, que você não tombou porque é luz, é sal, tem alguém de pé, tem alguém de joelho, orando, intercedendo por você, e você está vivo até hoje. Porque alguém intercede, alguém paga o preço, alguém não se importa das zombarias, do escárnio, alguém não se importa de você vai para a igreja, você vai fazer isso, você vai ler a Bíblia. Alguém crê, alguém acredita e ora por você, e ora pela sua casa, ora pela sua vida. Meu amado irmão, creia, havia uma crise irreversível ao olhar humano. Irreversível. Porém, vemos aqui que Deus mostrou que tudo pode mudar. Aqui foi em um dia. E eu creio que tudo pode mudar na sua vida agora. Tudo pode mudar na sua vida hoje, nesse momento. Eles, leprosos, tiveram que tomar uma posição, uma decisão, tiveram que se levantar, tiveram que crer, agir, mesmo sem garantias, mesmo sem ter a certeza se sobreviveriam. Vamos chegar lá no exército sírio, eles vão matar, mas se ficarmos aqui também morreremos. Ou seja, se você ficar indiferente, morno, de qualquer maneira, uma hora o tempo vai acabar. Mas se você se levantar, tomar uma posição, tenha certeza que a crise não vai ser cova, a crise não vai ser sepultura, a crise vai ser uma escola, vai ser aprendizado. A dor, meu amado irmão, vai ser combustível, vai ser, meu amado irmão, um trampolim, vai ser a libertação e não prisão. Que nós possamos aprender em tempos difíceis a confiar em Deus, que faz e opera o impossível. Desde o momento que cremos, desde o momento que colocamos Ele em primeiro lugar em nossas vidas, porque Deus, Ele faz o impossível. Então aqui, vemos pessoas, no caso aqui o capitão, que duvidou. Ele até viu o milagre, mas morreu pisoteado. Quando a multidão volta, ele tropeça, cai, e assim como o profeta falou,
porque ele deu espaço à incredulidade. Se não me falha a memória, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vê se consegue projetar para mim. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz que o coração incrédulo é um coração perverso que afasta do Deus vivo. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Que você não feche o seu coração. Que você viva crendo em Deus e tendo a certeza. Hebreus 4, 12. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta a julgar os pensamentos e propósitos do coração. Agora 3:12, por gentileza. Só voltar ao capítulo 3, versículo 12. Isso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, incrédulo, que afaste você de Deus, do Deus vivo. Te convido a se colocar de pé, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu vou fazer uma oração. Após a oração, nós vamos fazer a dedicação dos pequeninos, vamos assistir uma apresentação, mas antes eu quero orar pela minha vida, orar pela sua vida, que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração de tudo que foi ministrado aqui. Ah, mas eu só vim visitar, que bom, seja muito bem-vindo. Ah, mas respeitamos todos os pensamentos, todas as suas escolhas, a decisão é pessoal. Mas que você nessa noite possa fazer essa reflexão. Como está a tua vida? Será que você tem buscado, está feliz, está alegre, tem buscado a Deus como verdadeiramente deveria buscar, tem ouvido a voz de Deus, tem escutado a voz do Senhor? Será que você quer ir além, ir ao nível mais profundo de intimidade com Deus, quer uma nova vida, quer uma nova história, quer que Deus venha fazer tudo novo? Esse é o momento. Crise todos nós passamos, todos. Não existe um ser humano que nunca tenha sofrido, não existe um ser humano que nunca tenha chorado, mas muitos na crise escolheram ouvir a voz de Deus. Feche seus olhos, comece a orar. Comece a falar com Ele, com Todo-Poderoso. Comece a falar: Senhor, obrigado, que nessa noite eu ouvi a Tua palavra. Que nessa noite eu estou ouvindo o Teu Espírito Santo falar ao meu coração. Meu Deus, quantas crises eu passei e até hoje o Senhor me poupou, o Senhor resguardou, o Senhor tem livrado, guardado a minha vida. E hoje eu estou aqui. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele falou: olha, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nossa alma, você, meu amado irmão, sua alma tem um valor muito grande. Você é valioso para Deus. Paulo vai dizer aos Romanos: para a salvação, com a boca você confessa e com o coração você crê. E Jesus falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar, eu o negarei. Eu quero fazer essa oração pela minha vida, pela sua vida. Primeira, você que está aqui nessa noite e deseja confessar Jesus Cristo como seu Salvador. Não é igreja, não é rótulo de igreja, não é nada disso, não é religiosidade, não é nada disso. Mas Jesus disse: aquele que crê em mim, que me confessar, terá o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Se você está aqui nessa noite e deseja confessar Jesus como seu Salvador, levanta bem alto uma de suas mãos. Você que está aqui, fala: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero entregar, Deus abençoe. Estou vendo duas mãozinhas ali atrás. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe. Tem aqui na frente mais uma vida. Vem aqui, pode vir aqui, eu vou orar por vocês.